Oi, gente. Sérgio Moro foi desmoralizado no próprio estado. Nós vamos ver e comentar isso daqui. E é muito bom que essa figura da extrema-direita seja cada vez mais desmoralizada. Vamos ver e comentar. Deputado Arilson, Vossa Excelência, na sua fala, se reporta ao senador viajante. Pelo que vejo, foi para São Paulo, voltou para o Paraná, deixou a mulher em São Paulo e agora vai trazê-la para o Paraná. Ou Vossa Excelência também deve estar se reportando àquele que usou a caneta contra o sistema e agora se abraça do sistema para tentar lucupletar-se daquele cidadão que tem inteligência e sabe discernir a ação do homem público, do político oportunista, como tem sido o senador Moro. Aliás, quando a gente vê o trabalho dos senadores do Paraná, é uma vergonha. Eu sempre falo de que se nós olharmos os senadores do Nordeste, eles brigam no campo político, mas no momento em que o Estado prevalece, o dinheiro tem que chegar no Estado e se unem. Aqui no Paraná, até agora, eu não vi chegar recurso do senador Moro, este que hoje se posta como o herói salvador da pátria e que, na verdade, não tem perfil algum, não tem conhecimento administrativo, não tem bagagem, não tem história. A sua história foi usar a caneta para incriminar pessoas, combater o sistema e a esse sistema hoje ele se entrega de braços abertos. Detalhe que essa conversa de sistema eu acho engraçado porque a extrema-direita sempre defende o sistema capitalista, né? Então, quando eles usam a palavra sistema, seja qualquer político de direita ou de centro-direita, eu sempre acho uma coisa meio curiosa. Agora, o que o Moro fez foi condenar um ex-presidente sem provas, e quando foi alçado para o cargo de ministro da Justiça com a esperança de ir para o Supremo pelo Bolsonaro, quando o Bolsonaro quis controlar a polícia, que ele queria controlar, ele se revoltou contra o Bolsonaro. Quando ele percebeu que precisava dos votos dos bolsonaristas, com muito oportunismo, voltou lá para a saia do bolsonarismo, né? Onde ele está até hoje. Obrigado pela parte. Exponha, deputado. É o senador da controvérsia. O senador que criticava o Partido Liberal e criticava o Valdemar da Costa Neto e falava que ele mandava no governo Bolsonaro e que praticava corrupção. E que agora ele resolveu se filiar ao seu partido. E esqueceu rapidamente o passado. E se juntou com aqueles que ele dizia combater. Minuto para concluir, deputado. Esse é o pré-candidato de verdade do sistema. E nunca foi contra o sistema. Ele é candidato do sistema que o favorece. Do sistema que ele monta. E que um dia ele fala mal, no outro dia ele abraça e beija na boca. O que a gente está vendo na política... Por um motivo simples. É o sistema capitalista. Um sistema capitalista e o sistema político oligárquico que favorece os interesses privados dos financiadores de campanha, né? É isso aí. Enfim. Política paranaense, são poucas vezes que aconteceram na história um fato tão contraditório dessa forma. O suposto combatente à corrupção se juntou com corruptos e agora se diz que vai tirar a corrupção do Paraná. Será que ele vai trazer o Valdemar da Costa Neto para ser secretário de Segurança Pública e combater a corrupção no estado do Paraná? É essa a proposta de segurança pública? Ou vai querer praticar o caso Banestado e história em quadrinhos aqui no estado do Paraná? Fica a pergunta pro suposto senador paulista. Mas o Banestado deixa um legado pra gente. Principalmente de como nasce o método do atual senador paulista Sérgio Moro, paranaense Sérgio Moro, e ex-juiz, que quer ser governador do Paraná. Muito espetáculo, muita exposição e pouca justiça para quem manda de verdade. Teve doleiro que foi preso no cemitério no dia de finados. Teve exumação de cadáver e investigação. E teve muita operação feita para virar manchete. Isso aí não foi roteiro de filme. Isso foi, infelizmente, o caso do Banestado. E ali estavam dois nomes que depois reaparecem na farsa jato. O doleiro Alberto Youssef e o então juiz Sérgio Moro. Foi ali que nasceu esse método. Delação, exposição e espetáculo. Um modelo que depois seria repetido. O povo do Paraná precisa saber que o Banco Banestado não é passado. Ele é uma ferida em aberta da história do nosso estado. Foi daqui que saiu um dos maiores escândalos do Brasil, com bilhões enviados para fora do país, por meio da chamada CC5. Contas que deveriam ser usadas de forma legal,
mas viraram porta de saída de dinheiro ilegal. Esse dinheiro saía do Brasil, passava por bancos no exterior, iam para paraísos fiscais e desaparecia do controle. Recursos que poderiam estar aqui, gerando emprego, renda e desenvolvimento, mas simplesmente foram embora, enquanto muita gente poderosa escapava. E quem pagou essa conta? Foi o povo. O banco foi vendido, o patrimônio público foi perdido e muitos dos responsáveis ficaram impunes. Agora vamos falar a verdade. Sérgio Moro não estava fora disso. Ele estava lá dentro, atuando no caso, ganhando projeção e construindo um método que depois repetiu na Lava Jato. Foi no Banestado que esse modelo ganhou forma, delação, exposição, pressão e espetáculo. E o exemplo mais claro disso é o doleiro Alberto Youssef, que já operava no esquema. Virou delator do caso Banestado e depois voltou como peça central em outro escândalo, a Lava Jato, com o mesmo sendo reaproveitado como doleiro e também delator. Ou seja, os mesmos personagens, o mesmo roteiro se repetindo com o nome de outro filme. E não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, anulou a sentença de Moro no caso Banestado por quebra de imparcialidade. Isso é grave, não é detalhe técnico. Juiz imparcial, não existe justiça. Quando o juiz entra no jogo, a justiça sai. E o que a gente viu depois disso foi a repetição desse roteiro. Por primeiro, o espetáculo. Depois a manchete, depois a condenação na opinião pública e no fim, os poderosos escaparam. Esse detalhe é interessante porque o escândalo do Banestado aconteceu e que tinha que ser investigado adequadamente, claro. Mas a forma como o Moro fez protegeu quem? Protegeu justamente os poderosos. Protegeu essas pessoas. No caso do Lula, não tinha provas. Ele usa dos escândalos reais, de escândalos reais, para atingir objetivos políticos. E tem gente sem escrúpulos que comemorou isso porque queria ver os opositores políticos presos e fora da disputa porque queria poder. Porque para atingir seus objetivos, renuncia a qualquer compromisso com a ética. Talvez esse seja um dos elementos mais importantes para compreender figuras como Moro. Não é só o Moro, figuras como ele. E quem sempre paga essa conta é o trabalhador. Porque quando o dinheiro vai embora e a economia enfraquece, é o emprego que desaparece, é a renda que diminui e são oportunidades que deixam de existir, enquanto os de cima seguem protegidos. Nós somos a favor de investigar, sempre fomos. Mas investigar com seriedade, com prova, com responsabilidade e com juiz imparcial. Porque quando o juiz escolhe o lado, não é justiça, é jogo marcado. Por isso é fundamental falar aqui do Banestado, para lembrar que o sistema protegeu os de cima e deixou a conta para os de baixo. Corrupção se combate com seriedade, não com espetáculo e nem com perseguição política. Justiça de verdade não é palanque, é prova, é lei e é imparcialidade. Sérgio Moro construiu um personagem, mas o Banestado mostra como ele nasceu. E a Lava Jato só repetiu esse roteiro. E o Paraná não vai esquecer, porque quem esquece o caso Banestado cai de novo na mesma mentira. Mas por que, deputado Arilson, você trata desse tema novamente? Porque aquele personagem que formulou de forma planejada o caso Banestado e a Lava Jato para tirar a finalidade política, reativa no cenário e quer fazer palanque fictício de novo. Agora aparece com um discurso que vai tornar o Paraná o estado mais seguro do Brasil, que vai combater a corrupção. Engraçado, já senador por 3 anos e meio no estado do Paraná, nunca participou de um tema que envolve a segurança pública paranaense. Onde estão os recursos trazidos por Sérgio Moro na segurança pública? Onde tem uma lei feita por Sérgio Moro que favoreça a segurança pública e o combate à corrupção? Não existe. Só existe discurso fácil, frases de efeito. Ação efetiva também não existe. Diz agora que está preocupado com o estado do Paraná. Passado 3 anos e meio, resolveu discutir temas que têm relação com o Paraná. Pediu agora uma audiência pública para debater a Copel. A Copel vendida, sem ter uma opinião sobre ele. Vossa Excelência me concede uma parte. Um minutinho. O pedágio nunca discutiu o assunto.
as pautas importantes do Paraná. Ora, ele foi ministro da Justiça e não fez nada aqui para o Estado, e agora diz que vai discutir e passar o Paraná limpo. A limpo aqui olhar, a limpo aqui propaganda. O Paraná não precisa de super-herói em quadrinho. Nós vivemos uma realidade que não é a do celular. Detalhe, nesse caso é um falso super-herói, né? Se coloca como se fosse, mas ali se esconde, obviamente, um vilão a serviço dos interesses privados dos seus financiadores. E que, como foi dito, não entende nada de gestão pública. Que não é a do gibi. Nós vemos outro tipo de realidade. E contar a historinha de novo, de juiz moralista sem moral, nós vamos rebater aqui. Pois é. Lamentavelmente, eu acho difícil, né, lá, que a extrema-direita não seja vitoriosa, mas tomara que figuras como o Alisson aí venham apontando isso, né, cada vez mais. Apontando esse passado e participando da educação crítica, né, das pessoas. E eu torço para que você compartilhe esse vídeo para ajudar isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideia de esquerda, tem um link no comentário fixado de como explica isso. E se você quiser ajudar o canal, o Pix é andretj@terra.com.br. Você também pode se tornar membro ou apoiador. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.